Fala, meu lindo! Minha linda! Ainda bem que eu vim. Nós estamos em Belo Horizonte. E essa é... E nem deu treta para começar, foi tudo perfeito. Eu tenho uma palavra de Jesus para o seu coração, que eu tenho certeza que vai renovar a sua esperança. E que talvez você está chegando nessa palavra com tanta coisa na vida dando errado e fugindo do seu controle, que talvez você pense que Deus te abandonou e que não há mais esperança para você. Mas eu quero que você, com essa palavra, descubra que nada mudou lá fora, nada mudou no céu, nada mudou em Cristo. E nada pode mudar dentro de você. Mesmo doendo, mesmo estando difícil, você vai seguir firme e você vai chegar até o final, no nome de Jesus. Mas antes de nós irmos, ai que maravilhoso que tá. Antes de a gente ir para essa palavra, eu quero dar 2 recados. Isso, curte o vídeo, comenta, compartilha. Mas por quê? Porque o YouTube é assim, irmão. Se você não comenta, não compartilha, nossa, que vídeo ruim. E é uma palavra de Jesus que eu quero que chegue tão longe e que haja tanto testemunho. Então me ajude. É só você curtir, comentar, manda nos grupos de família, dos inimigos, da firma. E claro, se você ainda não se inscreveu, se inscreve. Ativa o sininho. Toda a segunda-feira, às 5 horas da manhã, tem uma palavra de Jesus para você. E eu tenho uma notícia. Ah, meu Deus, eu tenho uma notícia. Será que eu posso contar já? Posso. Primeira mão, pelo amor de Deus. Jesus, que tudo dê certo, nada dê errado. A partir dessa mensagem, agora, você vai ter uma palavra a mais por semana no nosso canal do YouTube. A quinta-feira, 7 horas da manhã. Calma que a boa notícia vem agora. E a partir desse mês de maio, de segunda a sexta, 7h30 da manhã, no SBT, você tem uma palavra. Primeiro devocional da televisão brasileira, para você começar o dia com esperança, com fé e alegria. Alegria que sabemos que Deus está cuidando de tudo. E por último, o último recado é sobre a nossa associação evangelística. Se você ainda não conhece, eu quero que você faça parte do que Deus está fazendo. Você pode ser um voluntário, você pode ser um aconselhador, um doador. Este mês agora, nós estamos assumindo uma escola inteira no Paquistão, de crianças que são resgatadas e agora são cuidadas através da nossa associação, libertas para a honra e glória do Senhor Jesus. E eu estou compartilhando isso pela primeira vez também aqui agora com você. Então, você pode ser parte disso tudo. E eu quero agora, de uma vez, ir para a mensagem. Você já imaginou que tem algumas coisas na nossa vida que acontecem e que apagam a nossa memória? É como se tivesse circunstâncias tão difíceis de passar que nós esquecemos de tudo que Jesus já fez, já esquecemos de todos os milagres que já vivemos, e quando a gente menos espera, a gente está abandonado na circunstância, desacreditado de tudo e sem esperança que Deus pode fazer alguma coisa. E isso nada mais é do que uma fé imatura.
É como se a nossa fé estivesse totalmente conectada ao resultado daquilo que Jesus faz, ao resultado de tudo aquilo que a gente pede. Então, uma fé imatura, ela é uma fé sensível às estações. Ou seja, quando tudo está dando certo, Jesus, ele é maravilhoso, ele é incrível, ele é poderoso. Aí você fala para todo mundo dele, e você posta vídeos maravilhosos sobre ele, e você compartilha o evangelho. Mas quando está dando ruim, aí você fica de birra. Aí Deus já não é mais aquela coisa tão maravilhosa que você dizia há um mês atrás, porque a circunstância borrou a imagem de Deus da sua fé. Porque o que aconteceu fez você esquecer do que Ele já fez por você. Porque aquilo que você queria que Ele fizesse, como aparentemente está demorando para acontecer, então de repente esse Deus já não é mais tão maravilhoso como você achava que Ele era. E isso tudo é imaturidade. É uma fé inconstante. É uma fé que independe de resultado. É uma fé que te paralisa na história e não te deixa ver o todo. É uma fé de bebê. Sabe, meu filho é assim: papai, se o senhor não me der, eu não quero que você me faça dormir hoje. Na cabeça dele, ele está me dando um castigo gigante. Mal sabe ele que às vezes é uma folga que ele está me dando. Mas na cabeça dele é como se fosse um jogo de recompensa. É assim: se você faz, você é meu pai. Se você não faz, você não é mais meu pai. Se você me ouve, você me ama. Se você não faz o que eu quero e para de me escutar, então você não me ama mais. Agora veja que loucura. Nós temos uma base bíblica de uma fé inabalável, com um resultado incrível, e que para mim é um dos textos mais poderosos quando se olha para um homem carnal. Não para Jesus, não para Deus, mas para um homem. Olhar para esse homem, ou para esses dois homens que nós vamos ler, para mim é extraordinário, porque mostra uma coisa que a gente precisa desenvolver urgente. Eu quero que você pegue a sua Bíblia, por gentileza, e abra comigo Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo de número 25. Atos, capítulo de número 16, versículo de número 25. Se você puder, abra comigo. Mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. O que eles estavam fazendo? Amei a reciprocidade. O que eles estavam fazendo? Orando e cantando. Agora, vamos lá. Eles estavam orando e cantando a Deus, e os outros presos escutavam. Então, vamos de novo. O que eles estavam fazendo? O detalhe é, eles estavam fazendo alto. Tão alto que os outros presos escutavam. Irmão, alguém aqui já foi preso? Só para tomar saber. Não sei você, mas eu vi uma série de presos esses dias aí. E de noite ninguém fala na prisão não, irmão. Alguém falou oi, alguém gritou lá do outro lado, cala a boca. Imagina, irmão. Imagina, se dentro da igreja qualquer coisa que sai do controle já dá um monte de griteiro. E imagina na prisão. Imagina no lugar inóspito. Imagina no lugar de sacrifício, de pagar o preço. Do nada, alguém está cantando e orando, e a prisão toda está ouvindo. Amém? Mas eu quero que você saiba que mais algum lugar estava ouvindo o que estava acontecendo dentro da prisão. O céu. O céu estava ouvindo o que estava acontecendo dentro daquela prisão. 3, glória a Deus. Eu vou dizer de novo. A prisão inteira estava ouvindo, mas o céu inteiro estava ouvindo o que estava acontecendo dentro daquela prisão.
Aleluia. Então aconteceu algo. De repente, o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia, e naquele instante todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Irmão, isso aqui para mim é extraordinário. Primeiro porque quando começa a história, veja, só vai preso quem cometeu um crime. É a base de uma lógica, correto? Você não é preso inocente. Pelo menos é assim que a gente espera que a banda toque. É nessa justiça que a gente crer, ou é essa justiça que a gente espera? Só que no texto, a Bíblia diz que eles não são presos por conta de um crime. Eles são presos porque eles expulsaram o espírito maligno de uma mulher. Sabe qual é a loucura? Imagina o seguinte: Paulo e Silas são dois homens de Deus. São homens cheios do Espírito Santo. Estão cumprindo o seu ministério, estão vivendo o seu chamado. E eles entram numa cidade, e nesse lugar há uma mulher que adivinha. E alguns homens lucravam com esse espírito maligno que estava sobre essa mulher. Então eles, usados por Deus, chamam essa mulher e expulsam o espírito maligno que estava sobre ela. Logo, esses homens de alta influência e que tinham lucro com o espírito maligno que estava sobre aquela mulher, encarceram Paulo e Silas. Só que não é só isso que acontece. A Bíblia diz que antes de serem encarcerados, eles são levados a público, são humilhados, são açoitados, são feridos e são algemados de uma forma cruel, colocados no tronco, no fundo de uma cela. Então agora eu quero que você entenda que nada de lógico está sendo respeitado nesse momento. A justiça não está sendo respeitada, os padrões básicos de tratamento não estão sendo respeitados, e eles estão sofrendo por amar a Deus e não ter desobedecido o comando de Deus, que era para expulsar aquele espírito maligno. Agora, perceba que se você for minimamente, e eu não estou falando de nada exagerado, mas minimamente crítico, você não concorda com isso. Porque nosso senso de justiça nos faz acreditar que somos tão bons que a gente só merece o melhor dessa terra, que a gente é a última Coca-Cola do deserto, e que nada pode dar errado na nossa vida, que nada pode fugir do controle, que nada pode ficar difícil. Agora, quando eu olho para esses homens sendo presos, açoitados, humilhados, automaticamente me colocando no lugar deles, eu já sei o que nós, ou o que eu, falando por mim, sentiria a respeito de Deus. Deus me abandonou, Deus não está mais comigo, Deus não ama mais a minha pessoa, o meu chamado foi abandonado. Por quê? Porque o dia difícil tem o poder de entorpecer os nossos olhos e de nos fazer esquecer de tudo que Deus é. O que esses homens ensinam é que nesse contexto que eles estão, tudo foi ferido, menos uma coisa. Tudo foi machucado, menos uma coisa. E a pergunta é: o que não foi ferido? É fácil. O corpo, a carne está ferida. Foram açoitados, foram chicoteados. A alma, as emoções foram feridas, foram humilhados na frente de todos, foram envergonhados na frente de todos. Mas uma coisa está intacta. Uma coisa está intacta. Diga com a sua boquinha linda que Jesus te deu, diga: a fé. E a fé, ela reside no Espírito, e ela não depende de provas, ela é inabalável. Um espírito forte não nos deixa esquecer daquilo que não podemos esquecer. Um espírito forte nos leva para o devido lugar no dia da tempestade. E um espírito forte não tira Deus do trono no dia que as coisas estão dando errado para nós. E aqui começa o B.O. Porque a Bíblia diz que quando é meia-noite, eles começam a orar e a cantar. A cena é essa. Estão todos feridos, flagelados,
sangrando provavelmente. A cena que para mim é muito forte imaginar é Paulo olhando para Silas e dizendo: o que nos restou? Ô Paulo, o que a gente vai fazer, Paulo? Aí ele diz: olha, Silas, você eu não sei, mas eu vou fazer o que eu nasci para fazer. Eu vou adorar o nome dele. Aleluia. Eu sei, desculpa, lindo. Eu sei o que você está pensando. Isso é utopia. Não é possível viver. Porque quando a gente está ferido, a única coisa que a gente não quer é adorar o nome de Jesus. A gente não quer, de fato. E essa é a parada. Só vive o sobrenatural quem tem atitudes ousadas no dia mau. Agora, escute, Paulo e Silas não estão fazendo isso porque querem ser soltos. Não estão fazendo isso porque querem um terremoto. Não estão fazendo isso porque querem ser livres. É óbvio que eles querem, mas não estão fazendo estão fazendo porque são o que eles estão fazendo. 3 pessoas entenderam, eu vou melhorar. Quem adora porque quer, não adora porque crê. Adora porque precisa, está negociando. Quem ora porque sempre precisa de alguma coisa, não ora para alimentar a sua fé, mas para atender os seus próprios interesses. E o problema de uma fé imatura é que ela só se move por resultado. E a fé de quem conheceu a Cristo de verdade não se move pelo resultado do que Ele vai fazer, mas por tudo aquilo que Ele já fez na cruz do Calvário, por mim e por você. Agora, eles não querem ser presos. Então a Bíblia diz que eles começam a cantar. E eu quero que você entenda isso. O segredo não é aonde você está. O segredo não é a estação da vida que você se encontra. O segredo não é a dor que você está passando. O segredo não é o lugar que você se encontra agora, enquanto ouve essa palavra. O segredo é quem está com você no lugar que você está. O segredo é quem tem o poder para tirar você do lugar que você está. O segredo é quem não te abandona em lugar nenhum da vida. Ele está sempre com você. Então, se o segredo é Ele, não é a estação, eu me desvencilio da estação para orar por aquilo que Ele é, para chamar por aquilo que Ele é. E Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Mas deve estar doendo, mas não é sobre o que Ele vai fazer, é sobre o que Ele já fez. E é nesse lugar de ambiente de adoração e de manifestação da glória de Deus que o milagre maior acontece. Sabe qual é o maior milagre que pode acontecer? É aquele que você não orou, mas aconteceu pelo resultado do seu louvor e adoração a Jesus. Não existe no texto Paulo e Silas dizendo: Deus, manda um terremoto. Deus, manda a nossa liberdade, a nossa carta de alforria. Não. Só tem 2 homens amarrados pé e mão no tronco, orando e adorando ao nome de Jesus. Não importa o que acontece, não importa a circunstância, não importa o tamanho da tempestade ou o nível de provação que você está vivendo, nada pode mudar aqui dentro. Deus precisa continuar sendo o centro. Deus precisa continuar no mesmo lugar, sendo amado, sendo adorado, sendo buscado, porque não é sobre a circunstância, é sobre aquilo que Ele é. E quando você o busca pelo que Ele é, não pelo que Ele pode fazer, aquilo que Ele pode fazer se torna a graça daquilo que você vive, porque o poder dEle se manifesta no meio do louvor. A glória dEle se manifesta, a presença dEle se manifesta num ambiente de intimidade. Então tem coisas que você não precisa pedir, é só não esquecer de tudo aquilo que Ele já fez por você. É só você não esquecer de todo o amor que Ele tem e continuar clamando, continuar orando, continuar chorando, continuar cantando, até que de repente as portas se abram, a cadeia se estremece e você não vai sair correndo pelas portas. Você ainda tem uma missão a cumprir, e isso que vai ficando só pior no texto. Porque a Bíblia diz que Paulo e Silas não saem correndo. Aonde eles vão? No carcereiro. Ah não, irmão, vocês não tem, não pode. Irmão, você já assistiu aquela série que os homens ficam para fugir a série toda?
que tatua no corpo, a prisão. 3 irmãos falaram o nome aí, amém. Não vou fazer propaganda não. Vocês já viram? Irmão, você imagina, a cela abre, ninguém fica na cela não, irmão. Todo mundo corre. Paulo e Silas paradinho, de boa. A Bíblia diz que o carcereiro grita pela vida dele, e Paulo e Silas diz: nós estamos aqui ainda. Fala pro irmão que está aí do teu lado: eu estou aqui ainda. Eu estou aqui ainda, nada mudou, Ele é o centro da minha vida. A circunstância não tem o poder de mudar a minha fé. A circunstância não tem o poder de apagar o que Ele fez por mim. Nada mudou, eu ainda estou aqui. É óbvio que eu quero ser livre, mas eu ainda estou aqui. O carcereiro veio, e a Bíblia diz que o carcereiro e toda a sua família, por conta do testemunho de Paulo e Silas, foram salvos. Aí Paulo e Silas pegam ele pela mão, leva eles para fora da cadeia. O que prendeu e manteve trancado não foi o mesmo que abriu a cela, mas quando a cela se abriu, entendeu que aquilo não era coisa de homem, mas que o Deus de Paulo e de Silas era verdadeiro. E se Ele tem poder para fazer isso, Ele vai mudar a vida do carcereiro também. Ele vai transformar a vida do carcereiro também. E agora, eu confesso para você que isso tudo é tão maravilhoso, mas ele precisa de uma dose de fé tão genuína para se perfazer na prática, que é só Deus para colocar isso dentro de nós. Eu vi um vídeo há um tempo atrás de uma mulher que teve o filho brutalmente assassinado. Imagina você perder um filho de maneira brutal, terrível, cruel. E essa mulher, ela vai até a audiência e ela está de frente com aquele que tirou a vida do filho dela. E ela tinha todo o direito de ofender, ela tinha todo o direito de acabar com aquele rapaz. E ela disse: eu fui perdoada por Deus, eu fui amada pelo Senhor. O que você fez me custou muito, me doeu demais, mas eu vim aqui para te dizer que você está perdoado também. Você não vai carregar nenhum peso da minha parte, você está perdoado. Sabe o que é um negócio lindo? Os dias de provação, os dias de maior dor da nossa vida se tornam a maior pregação da nossa história, porque aquilo que a gente suporta se torna testemunho, e o testemunho que entra dentro de nós se torna a pregação que alguém um dia vai precisar a partir de nós. Quando eu olho para Paulo e Silas, eu quero entender junto comigo, junto com você, que não é fácil, mas é o que a gente precisa. Não importa o que esteja acontecendo lá fora, não importa se as notícias são pesadas demais, não importa se a dor é grande, não importa que talvez não pareça ter um horizonte claro, nós vamos continuar amando a Jesus. A nossa fé não será manchada, a imagem de Deus não será borrada dentro do nosso coração, mas nós continuaremos chamando por Ele, clamando por Ele, orando a Ele, adorando Ele, até que um dia tudo aquilo que nos causou dor seja eliminado da história e só sobre um testemunho genuíno. Mas só acontece para aqueles que perseveram. O ponto é esse. A maioria de nós, às vezes, estávamos perto de viver o maior milagre da nossa vida, mas porque começamos a olhar mais para a circunstância do que para aquele que tem o poder de mudar a nossa história, de repente fomos sucumbidos pela dor e paramos de crer. E quando paramos de crer, então o milagre para de vir na nossa direção. Mas eu quero declarar hoje, no nome de Jesus, sobre este lugar, sobre você que está assistindo, essa palavra que a esperança que há em Cristo há de renovar o teu coração e a sua fé, e nada vai roubar aquilo que Deus é do teu coração. Mesmo que pareça difícil, mesmo que pareça improvável, mesmo que doa, nós vamos continuar crendo
nele, chamando por ele. Amém. Olha, isso era pra gente agora estar dando mortal para trás. Mas sabe por que a gente não tá? Porque para poder falar o final, tem que viver o que Paulo e Silas viveu. E ninguém quer. A gente só vai saber o dia que estiver acontecendo. Talvez agora você está ouvindo essa mensagem e está tudo bem. Mas um dia você vai precisar lembrar disso. Porque isso é a vida. Se estão dizendo para você que é tudo perfeito, estão mentindo para você. Tem dia que dá tudo errado. Tem dia que a vida dói demais. Tem dia que o calo aperta. Tem dia que a lágrima corre. Tem dia que a gente perde o controle de tudo. Tem dia que a gente não consegue entender mais o que está fazendo e por que está onde está. E é nesse dia que a nossa memória não pode ser abalada. É nesse dia que nós não podemos esquecer de nada de que Jesus já fez, de todo o amor derramado sobre nós, de todos os milagres que a gente viveu, porque é nesse dia que a gente precisa trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. E o único que nos dá esperança no dia do caos tem nome, e o nome dele é Jesus. Então, Paulo e Silas, eles oram, eles cantam. A Bíblia diz que a prisão, ela estremece, as portas se abrem. E antes de eles irem embora, eles ainda ganharam vidas para Jesus ali dentro. Tem coisa que a gente vai demorar muito tempo para entender de fato, sabe? Tem coisas e algumas experiências que a gente só vai ter no dia que tudo sair do nosso controle. E eu não quero que ninguém viva isso, mas essa mensagem é talvez para quem esteja vivendo isso. É o dia que você não quer mais crer em nada. É o dia que você está tão machucado que você não quer mais ver nada de Jesus, sabe? Se você olhar na internet, você vai ver que tem tanta gente ferida com Deus, com a igreja, que eles não querem ver nada. Eles estão desejando tudo que é o contrário de tudo aquilo que é sobre Jesus, sabe? Então alguém fala, a pessoa se ofende. Você já falou de Jesus para alguém que ficou bravo com você? Existem países no mundo que já viveram esse esfriamento na fé, e o resultado é terrível. Colocaram Jesus contra a parede para viver resultados e não conseguiram. Então esqueceram de quem Deus é e de tudo que Ele já fez. Mas a minha palavra para você aqui hoje é: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja alimento, ainda que não haja fruto, ainda que não há provas convictas de que Ele está fazendo alguma coisa por nós agora, mesmo que os nossos olhos não enxerguem, nós não vamos parar. Nós não vamos parar de clamar pelo nome dEle. Nós não vamos parar de declarar para todo mundo ouvir: Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro, Ele é Deus forte, Ele é Pai da eternidade. Nós não vamos parar, mesmo que doa, mesmo que incomode, nós vamos prevalecer crendo, clamando, adorando, até que um dia Deus não faça aquilo que a gente quer, mas faça tudo aquilo que a gente precisa. Jesus, nós te louvamos, Pai. Não importa a tempestade, não importa a circunstância, não importa o tamanho da prova, o Senhor ainda é o centro da nossa adoração. A nossa fé, ela não será imatura a ponto de se tornarmos escravos dos resultados visíveis do Teu agir, porque só o fato
de estarmos vivos já é uma prova do teu amor. Só o fato de ouvirmos a tua voz e a tua palavra já é uma prova sobrenatural que o Senhor nos ama de maneira extraordinária. Portanto, Jesus, nós não te amamos pelo que o Senhor tem para nos dar, mas por tudo aquilo que o Senhor já fez por nós. Em nome de Jesus. Eu estou ficando mal acostumado. Oi, tudo bom? Eu tenho uma palavra de Jesus para você. Você acredita que essa palavra, ela tem o poder de quebrar cadeias do seu coração, de coisas que você está lutando, e guerras que nem existem de fato, mas estão desgastando você, estão fazendo você sofrer de uma maneira até injusta. E uma palavra tem o poder de levar a gente para as guerras certas, para fazer a gente olhar de maneira clara para o todo. Às vezes você está sofrendo de varde, e talvez hoje a verdade mais clara que você vai descobrir é que está sofrendo sem precisar. Se tiver alguém perto de você bonito, se não tiver, continua olhando para frente, não tem problema. Mas olha bem na baguinha do olho dele, vê se ele não está com carinha de cansado. Dá uma olhada, vê se não tem uma olheirinha funda, vê se não venceu o procedimento. Se está com cara de cansado, às vezes não é nem porque acordou cedo, é só porque está sofrendo algo que nem de fato está acontecendo. Só que, bom, antes da gente ir para essa palavra, que eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você, eu quero te pedir uma coisa muito importante. Tá vendo? As pessoas estão clamando. Curte o vídeo, meu lindo. Curte o vídeo. Quando você curte, o YouTube fala: nossa, que vídeo bom, vou mandar para mais gente. Entendeu? Então curte o vídeo, comenta, compartilha, evangeliza com essa mensagem. Manda para alguém que você sabe que precisa. Peça para Jesus: Senhor, me dá um nome para mandar essa mensagem. Às vezes vai da sogra, manda para ela, para o sogro, manda para a família, para o grupo de amigos que você tem vontade de sair toda semana. Manda lá e deixa. Mas seja instrumento de Deus agora. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve aqui. Ai, tem sininho. Trouxeram o sininho. Ativa o sininho. Toda segunda-feira, às 5 horas da manhã. E quinta-feira, às 7 horas da manhã, tem uma palavra de Jesus por aqui. E agora, antes de ir para o vídeo, o meu último convite para você é sobre a nossa associação evangelística, para você conhecer e fazer parte daquilo que Jesus está fazendo. Nós começamos um projeto novo e que Deus tem colocado tanto amor no nosso coração. Enquanto você assiste essa mensagem agora, tem pessoas lá no Paquistão que estão escravizadas no trabalho para pagar dívidas, seus filhos, seus netos, gerações escravizadas. Mas Deus tem usado o nosso ministério e de outros milhares para ser a ponte de resgate. Nós resgatamos essas crianças, colocamos elas na escola. E isso, obviamente, a gente não faz sozinhos. Nós somos mantenedores, nós temos missionários fazendo isso agora naquele lugar. E você pode ser parte disso tudo. Então você pode ser um voluntário, você pode ser um aconselhador, e você pode ser também um doador. E tudo que você precisa saber está aqui. Vamos fazer o seguinte: tira todas as distrações agora, abre o seu coração, se prepare, porque a gente vai para a palavra. Vamos para o vídeo. Ai, ai. 1 Reis, capítulo de número 19, versículo de número 4, diz o seguinte: e foi para o deserto, andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer.
Então orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Sabe quem está escrevendo isso? Elias. Elias que está escrevendo isso. Elias foi um dos maiores profetas do Velho Testamento, e ele está dizendo para Deus: eu sou um fracasso. Elias foi um homem usado por Deus num dos tempos mais sombrios de Israel, aonde o paganismo, a adoração ao Deus de Baal, era a realidade daquele povo. Havia um rei chamado Acabe, casado com uma mulher chamada Jezabel, e eles eram extremamente cruéis, eram pessoas do mal. E é esse homem que Deus levanta no meio dessa turma louca, acontecendo um problema moral absurdo, espiritual terrível. E esse homem ora, e o céu se fecha por 3 anos e meio. E é esse homem que está dizendo: eu sou um fracasso. É esse homem que está dizendo: eu sou como meus antepassados, tira minha vida. É ele que está dizendo. Então ele diz: me leva dessa terra. Ele vai para longe, ele vai para o deserto, ele se esconde numa caverna. Mas esse homem orou, e durante 3 anos e meio não choveu na terra. E teve um dia que ele foi e orou, e a Bíblia diz que o fogo desceu e consumiu o altar. A chuva caiu de volta, e a Bíblia diz que nesse dia ele matou 450 profetas de Baal. E havia também os profetas de Azerá, cerca de 400, que a Bíblia não diz o que ele fez, mas talvez esse homem, poderoso na batalha, cheio de Deus e de autoridade, que ora e o céu fecha, que ora e o céu abre, está dizendo: eu sou um fracasso, me mata, tira minha vida. É doido imaginar que esse vencedor, esse homem, ele está vivendo isso. E aí, a parada é, porque um bilhetinho chegou para ele. Jezabel mandou: eu vou fazer com você em 24 horas o mesmo que você fez com os profetas. E um bilhetinho fez ele dizer tudo que a gente leu: eu sou um fracasso, tira minha vida, fugitivo. Derrotou 450 profetas à espada e fugiu de um bilhetinho. Sabe o que é isso? É a prova que algumas coisas têm o poder de dominar a nossa mente e criar uma história fictícia que a gente acredita numa guerra que nem aconteceu. É tão doido imaginar que esse homem está dentro de uma caverna, escondido, morrendo de ansiedade, de medo, de uma mulher chamada Jezabel, sendo que os profetas dela foram mortos por ele, sendo que ele orou e o céu fechou, sendo que ele orou e o fogo desceu. Mas essa é a parada: quando nós somos dominados pelo sentimento errado, nosso cérebro apaga aquilo que deveria controlar a positividade ou a fé do nosso espírito, da nossa alma. É muito doido imaginar isso, né? Mas olha que interessante. Alguém aqui já ficou ansioso a ponto de acelerar o coração? Quem? Que isso? São tudo doidinho. Também sou. Alguém aqui já ficou ansioso de suar a mão? A mão parece um slime. Alguém aqui já ficou nervoso de não conseguir dormir? Ai, que coisa boa. Tudo igual. Fala pra quem tá perto de você: nós somos igual. Nossa, que coincidência. Tudo doidinho. Agora, já parou pra pensar que você suou a mão por algo que não aconteceu? Você ficou sem sono por algo que não aconteceu? Você ficou com o coração apertado por algo que não aconteceu? E sabe o que é a loucura? É porque isso a medicina explica e o Elias está vivendo na prática. Em 1996, se eu não me engano, acho que é isso, Dr. Joseph, conhecimento científico, valoriza.
Nossa, sério. Tô impressionado comigo agora. Dr. Joseph escreveu um artigo científico que o nosso cérebro, ele não consegue diferenciar de maneira clara o que é real e o que é imaginário. Nossa, irmão, isso aqui é sinistro. Como assim? Exatamente. Tem coisas que estão na tua imaginação que o teu cérebro não sabe se é verdade, mas ele faz o teu corpo reagir como se aquilo estivesse acontecendo. Existe uma... Tem mais conhecimento por aí agora. Ele ativa o nosso sistema límbico. Ah não, você tem que respeitar. Foi sinistra a pesquisa. Top, que isso? Como assim límbico? Também não sei onde fica, mas é no cérebro da gente. E quando a gente fica ansioso, o nosso cérebro, por não saber se é real ou fake, ele faz o nosso corpo entrar em estado de emergência. Então a mão sua, o coração acelera, o sono vai embora, a cabeça dói. Ou seja, o nosso corpo sofre por algo que não está acontecendo, porque uma informação entrou aqui e governou o nosso corpo. Por isso que está cheio de gente com cara de cansado, que estão vivendo guerras que não estão acontecendo, estão lutando guerras que não estão acontecendo, estão sofrendo, chorando por algo que nem sabe se vai acontecer. E isso, meu lindo, é o que mais destrói a vida da gente. É como se a gente estivesse no dia certo, na hora certa, na presença de Deus, que é maravilhoso para fazer tudo aquilo que Ele tem o poder para fazer pela sua palavra, e a gente está vivendo algo na frente do que Deus não falou, no lugar aonde Ele não nos chamou, e a gente está lá. A gente está preso no negócio. Quando eu olho para Elias, eu estou pensando: Elias, faz uma leitura rápida, analisa o tamanho do inimigo. Mas tem uma parada que a gente não pode ignorar. Elias está cansado. Elias está cansado. Então, alguém cansado não pensa direito. Eu tenho a minha esposa, ela com fome não pensa direito. Estava feio. Fica com um mau humor terrível. Faz parecer que eu nem sou esse príncipe. Me trata mal. Pronto, já desabafei, agora eu continuo na parte do Elias. Brincadeiras à parte, o Elias, ele é um homem de Deus, só que ele está cansado. Só que olha o problema de, além de estar cansado, a Bíblia diz que ele se isola. Ele vai para o meio do deserto. Irmão, já dizia minha mãe, cabeça vazia é a oficina do... Ninguém chamou ele aqui não. Cabeça vazia é oficina. Quer dizer, você está cansado, agora você vai e se isola. Aí ele se isola. E ele se isola e tem mais um fator: ele está decepcionado. Sabe por que ele está decepcionado? Porque ele criou uma expectativa no coração. Qual foi a expectativa? Como ele é um homem de Deus e ele está manifestando os sinais para Israel, na cabeça dele, quando o fogo descesse, o povo ia mudar o coração. O povo ia reconhecer que o Deus de Israel era o Deus Jeová, que era Ele. Mas a Bíblia diz que o povo é de coração duro. Então ele está cansado, decepcionado, porque o fogo desceu e ninguém mudou nada. Então agora, cansado, decepcionado, isolado, o que acontece? A guerra está aqui dentro. E quando a guerra está aqui dentro, quem está fora não consegue dar palpite, porque nem sabe o que está acontecendo. Você sabia que a maioria das pessoas vive em crises silenciosas, e a vida está uma loucura aqui dentro, mas fora está tudo bem. A pessoa não fala para ninguém, mas ela vai se isolando, e quando ela vê, ela foi governada por uma guerra que nem aconteceu. Por que Elias está morrendo de medo? Elias está morrendo de medo porque agora cansado, decepcionado e também isolado, ele não consegue ter uma visão clara de tudo. Quando a gente está cansado, quando a gente está decepcionado, o nosso inimigo, que é pequeno, parece ser gigante. Nossos olhos ficam deturpados. Então a gente sofre por uma guerra que não aconteceu e que a gente teria condições plenas de vencer.
simplesmente por causa da ansiedade. Mas a gente não gosta de falar de ansiedade, porque para nós a ansiedade é meio que um pecado. Você já viu alguém dizer que a ansiedade é falta de Deus? Que a ansiedade é falta de fé? Irmão, a ansiedade não é falta de Deus. Se fosse isso, Elias não ia ficar ansioso. A ansiedade não é falta de fé. A ansiedade é um termômetro de uma área da nossa fé que precisa pegar fogo de novo. Mas não é falta de fé. Porque se fosse falta de fé, quando Deus fosse encontrar ele na caverna, Deus ia chegar metendo louco. Mas a Bíblia diz que ele não fez isso. Deus sabe tratar com gente ansiosa. Deus sabe tratar com gente ansiosa. Só se fosse você, estava dando glória a Deus pelo menos. Eu vou melhorar, eu vou dizer de novo. Deus sabe trabalhar com a gente. Deus sabe. Deus sabe que se chegar muito na vida louca, nós espanamos, nós já se perdemos, trupicamos na própria pé, e quando veja, foi embora. Deus sabe como chegar. Elias está dentro de uma caverna, chorando, gritando para Deus levar ele. Aí a Bíblia diz que Deus vai por parte. Deus manda um anjo na frente. Irmão, Deus é maravilhoso, fala sério. Deus mandou um anjo na frente. O que o anjo tinha? Comida. Irmão, pelo amor de Deus. Comida, pão e água. Aí Deus entra depois. E como que Deus fala? Deus fala sussurrando. Deus não fala gritando. Deus fala aqui, ó. Ô Elias, o que você está fazendo aí, Elias? O Elias, aí Deus diz: sai daí, Elias. Sai daí. Eu tenho um plano com você. Eu estou contigo, Elias, eu não te abandonei. E outra, tem uma informação que tu não sabe. Lá em Israel tem 7.000 homens que não se curvaram e que temem a mim. Não desiste não, Elias. Tem gente que tem esperança. Tem mais de 7.000 lá. Vaza daí, Elias. Sai de dentro da caverna. Essa é a parada doida. Aí gente, porque cria uma expectativa errada, prefere não admitir que está ansioso para não parecer que está errado. E a gente esconde guerras aqui dentro que são nutridas durante anos e que nunca de fato acontecerão. E a gente está sofrendo sozinho. Agora Deus é tão incrível que a primeira coisa que ele faz é, ele tira a objeção de dentro de Elias. Elias, tem mais de 7.000 homens lá que não se curvaram. Você pode pensar que o dia que o fogo desceu não fez resultado. Fez sim, Elias. Tem 7.000 homens lá, Elias. Sai da caverna, Elias. Você já comeu? Sai da caverna. Agora, a loucura de tudo é imaginar o seguinte: que nós, na maioria das vezes, estamos exatamente nessas circunstâncias, paralisados na vida, com medo de coisas que não era para ter medo, com guerras que não acontecerão, mas para a gente parece que vai acontecer. E a gente está vivendo assim, angustiado e sofrendo, e parece que a gente não entrega de fato para o Senhor o negócio. A questão importante é, a ansiedade, ela não é falta de fé. Isso você precisa ter certeza disso. Eu vou falar de novo para você fixar. A ansiedade, ela não é falta de fé. A ansiedade, ela não é a ausência de Deus. Não, meu lindo. Quando você está ansioso, quando você está passando por essa circunstância, é nesse dia que Deus aparece para você. Se fosse pecado, Ele não ia te encontrar. Se fosse, Ele não ia te achar. Mas Ele sabe o que você sente. E sabe como Ele resolve? Ele clareia a tua visão. Ele faz ver, você enxergar que tem guerras que não vão acontecer, que só está dentro da sua cabeça. Que existem derrotas que não vão acontecer, que só está dentro de você. Que tem problemas que não existem, só estão dentro de você. E quando Ele abre os nossos olhos, Ele nos traz para a estação presente. E os nossos olhos se esquecem daquilo que estávamos olhando, que a nossa imaginação criou, para desfrutar aquilo que Deus nos deu agora para viver. Elias, eu tenho uma informação para você. Tem 7.000 homens que não se curvaram. Há uma esperança. Levanta a cabeça. E outra, agora só eu estou dizendo, o que é Jezabel perto de você, garoto? Você arrebentou 450 profetas de Baal. Sai de dentro da caverna.
Não, vou melhorar. Ô lindo, ô fofinho, ô cansado, ô sofrido. Essa guerra que você está lutando não está acontecendo não. Só está dentro da tua cabeça. Esse medo que você criou não é real, só está dentro da tua cabeça. Ei lindo, confia nele de verdade. Deposita toda a tua história na mão do Senhor. Confia que ele está cuidando da sua saída e ele vai cuidar da sua chegada. E entrega para ele logo e para de sofrer. Ei, bora! Sabe, eu preciso falar isso para você. A guerra não era nem do Elias, a guerra era do Senhor. Tem gente morrendo por uma guerra que nem é dele, sofrendo por uma guerra que nem é dele. Mas sabe, antecipadamente, que é a coisa mais absurda, sofrendo por antecipação. Vou deixar claro, o ansioso sofre de varde e sofre por antecipação. Não tem nada acontecendo, não tem BO de fato, não tem guerra, não tem luta, tá só aqui na cabecinha dele. Então, porque só tá aqui na cabecinha dele, o corpinho dele pensa que é real. Então tá com uma cara de sofrido, tá com uma cara de acabado. Mas eu tenho uma notícia para você, lindo. Jesus está chegando na caverna que você se escondeu, no meio desse sentimento de derrota, de ansiedade, de perda. E ele tá dizendo para você: eu tô no controle, relaxa. Eu tô cuidando de todas as coisas. Eu cuidei ontem, eu cuidei hoje e eu vou cuidar amanhã. Eu estou com você, não perdi o controle. Irmão, eu vou terminar, vou terminar. Mas não tem mais nada do Dr. Joseph para falar, porque eu estudei tanto sobre o Dr. Joseph. Gostei. Terminei tudo do Joseph. Agora é você que tem que resolver aí. Obrigado, irmão. Glória a Deus lá em cima. Então, vamos resolver nós aqui. Como que a gente resolve um problema que não aconteceu? Já parou pra pensar que é meio sinistro isso? Se a ansiedade está conectada ao que não aconteceu, como que a gente resolve um problema que não aconteceu? Irmão, sabe o que é o problema? É que eu sou muito ansioso. Eu vou ter que ver essa mensagem umas 3 vezes por mês, pelo menos. Eu vou gravar a série em Belo Horizonte. Será que vai dar certo? Será que o povo vai? Será que o povo lá é tão animado como... Não, a hora que eu tô pensando: Senhor, me ajuda. Eu não conta, Senhor, ó céu, ó vida, ó azar. Aí eu chego em Belo Horizonte e vocês estão aqui. Fala pra mim, para de ser tonto. Deixasse pra sofrer no dia então, pelo menos. Mas não, a gente tá tentando viver uma estação da vida que os nossos olhos nem conseguem enxergar. Então eu tenho uma boa notícia para você. Dá para resolver um problema que não existiu. É só trocar a fonte é só trocar a fonte do sentimento que nos governa. Quer ver? André, é para você que vai casar essa aqui. Tá ansioso? É lua de mel, né? A Pai Santo tá só pensando: como vai ser? Queria poder te falar o que acontece depois que a gente casa, mas deixa pro próximo episódio. Escute, se o sentimento de ansiedade produz no nosso corpo dores que não existem, existe um sentimento que produz no nosso corpo o que de fato também ainda não aconteceu. Tá, vou tentar melhorar. Se o sentimento é de ansiedade, a mão sua. Se o sentimento
de ansiedade, ele nos governa, o coração acelera. Não, pelo amor de Deus, não, vamos junto, vamos lá. Eu vou fazer a introdução para vocês entenderem então, porque eu acho que alguém esqueceu. O nosso cérebro, ele não sabe o que é real e o que é verdadeiro. Então, se a gente está ansioso, nosso cérebro, porque está processando uma guerra inexistente, ele faz o nosso corpo entrar em estado de emergência. Então a mão sua, o coração acelera, a cabeça dói, certo? Se o nosso corpo sente o que a gente pensa, então, se a gente mudar o sentimento, o nosso corpo vai ter uma reação também. Então, tire a ansiedade e coloque a confiança em Deus dentro de você. Coloque dentro de você. Não, calma. Coloque dentro de você a oração. Coloque dentro de você o clamor. Coloque dentro de você a fé. E algo vai acontecer com o seu corpo. Ele vai entrar em descanso. Porque a palavra de Deus diz que se nós não ficarmos ansiosos, mas colocarmos nas mãos do Senhor tudo aquilo que nos assusta, tudo aquilo que rouba a nossa paz, então a gente vai desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu também. Sabe, só para terminar, pensa comigo. A gente acorda de manhã, certo? E naquele dia, a gente tem uma entrevista de emprego. Aí a gente fica muito ansioso, porque na nossa cabeça a gente já criou um problema. Qual é o problema? É que você colocou no currículo inglês intermediário. Então o que você imagina? Que você vai chegar na entrevista e o entrevistador vai falar assim: How are you? What's your name? E você vai falar: I'm fine, thanks. My name is. Você está pensando, nossa, ele vai perguntar tudo em inglês e pronto, acabou. Eu sou intermediário, mas é que eu falo espanhol também, então eu confundo às vezes. Sabe que você tem que saber que talvez o teu entrevistador também colocou no currículo dele que o inglês dele era intermediário. É só um exemplo para você entender que de fato a gente não consegue saber o que vai acontecer no minuto após. Você não sabe o que de fato te espera. Você não sabe o que a vida vai lhe trazer. Você não sabe aonde tudo vai te levar. Você não sabe o que está te esperando da porta para fora. Então, se eu não sei o que me espera da porta para fora no meu futuro, eu só preciso saber de uma coisa: que Deus esteja comigo indo e que o governo dele já esteja me esperando. Porque se eu sei que Deus está comigo e o lugar que eu estou indo Ele já preparou, então eu posso descansar, porque tudo está nas mãos e no controle do Senhor. E é nesse dia que a gente começa a descansar na vida e vira um passageiro que não faz pergunta para o piloto, porque Ele está no controle, governando todas as coisas, e Ele sabe pousar e decolar. Deixa na mão dele. Sabe, isso aqui é papo para gente que fica velho, fica assim. Tem gente que só quando é velho fica assim: ah, já foi, já passou por tudo na vida, não precisa sofrer por isso. Já viu? Você fala com uma pessoa mais velha e fala: nada, sofre nada, isso é besteira. Mamãe, a gente tem que aprender isso logo. A gente não precisa ter 60 anos para aprender a saber que algumas coisas realmente na vida não tem controle, que a gente tem que confiar de Deus de verdade.
Então fala para alguém que está novinho perto de você ainda. Fala para ele: meu lindo, vai esperar até 100 anos para ficar leve? Olha a cara de sofrido que você está. Quando a gente vê alguém sem ruga, o que a gente diz? Parece que não tem problema. Às vezes teve mais problema do que você. A diferença é que ele não se preocupou, ele se ocupou. Ele viveu estação por estação. Deus cuidou de todas as coisas e ele ainda está de pé. A gente está muito preocupado. Quem está muito preocupado está vivendo no futuro, morando no presente. Então não desfruta do presente e não tem nenhuma certeza sobre o futuro. Agora, quem está descansado sabe que o futuro Deus está comandando e que no seu presente reside a paz que excede todo entendimento. E essa é a graça da vida. Quem descansa no eterno vive uma vida de plenitude. Mesmo no meio da tempestade, ele confia que o Deus que lhe chamou pelo nome tem poder para andar por cima das águas e acalmar qualquer tempestade. Ô Elias, sai da caverna, Elias. Sai da caverna. Elias saiu da caverna, essa parte é boa. Jezabel prometeu que ia matar ele em quantas horas? Eu preciso que vocês aumentem a expectativa agora. Vai ser sinistro, o final é melhor do que tudo. Não, eu ensaiei para essa parte, você não está entendendo? Em quantas horas Jezabel prometeu que ia matar Elias? Vou falar para você, passou 24 horas e Jezabel não conseguiu. Obrigado, glória a Deus. Passou 48 horas, Jezabel não encontrou Elias. Passou 72 horas, Jezabel não achou Elias. Passou um mês, Jezabel não achou Elias. Passou um ano, Jezabel não achou Elias. E Jezabel pode procurar o resto da vida dela, porque a Bíblia diz que Elias não experimentou a morte. A Bíblia diz que ele subiu transladado numa coluna de fogo. É lindo! A palavra dela não conseguiu cumprir. Só vai acontecer com você aquilo que Deus quer. A vontade dele vai prevalecer. Então, Jesus, nós estamos de boa. Chega de viver treta na nossa cabeça do que ainda nem aconteceu. Jesus, coloca na nossa mente aquilo que nos traz a esperança. Renova a nossa fé. Jesus, a gente tá se preocupando com coisas que não tem nada a ver. Ajuda a gente a ficar de boa, Jesus. Porque já é muita treta nessa terra para a gente ficar se incomodando com o que ainda nem aconteceu. Então, príncipe, nós amamos tanto, Senhor, que o que a gente quer experimentar em 2026 é dessa paz que está na palavra. A paz que excede todo entendimento. Produz descanso para a nossa alma. Traz alento para o nosso espírito, Jesus. Porque a partir de hoje, a gente não está mais com controle. A gente não está mais tentando viver o que ainda não aconteceu. Está tudo na tua mão e o Senhor sabe o que é melhor. E o Senhor irá fazer. Assim nós cremos e no teu nome oramos. Em nome de Jesus.